Olá, caros amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo super especial. Dessa vez nós falaremos um pouco, né, antes de tratarmos do assunto aqui, sobre a TNM, nós trataremos do debate entre o professor Leonardo e o Atafona. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, debate entre o professor Leonardo e o Atafona. Para você ainda que não assistiu o debate, por favor, assista ao debate, bom? Assista ao debate, tire suas conclusões, bom? Tire suas conclusões, não olhe mensagem não, porque as TJs, elas tomam surra e mesmo assim não aprende. Para elas, elas são sempre campeãs, né? Então, tanto é que tanto a Tafona como... Pior que foi bem que o Ricardo falou, que foi um tiro, que não sei se foi o Ricardo, foi o Nilton, foi um tiro que matou 3 numa cajadada só. Queruvim, Calvache, e até o Adriano foi de ré também, porque eu não vejo mais esses camaradas, não vejo eles em grupo de debate, eles estavam em todos os grupos de debate no celular. Sumiram. Sumiram. Onde estará? Cadê você? A Tafona? Sumiram, entendeu? Então, assim, me falaram que ele vai gravar um vídeo, tomara que grave mesmo, e é bom que grave, porque eu não quero ver eles tristes, né? Não quero ver eles tristes, não quero ver eles em estado de depressão, eu quero ver eles da mesma forma, o ímpeto, a garra, né? Que eles estavam, mas agora eu só aceito um debate se for com Pedro Calvache, e aqui eu faço esse desafio, nós fazemos um debate ao vivo. Pedro Calvache tem a audácia de falar que eu não conheço Bíblia. Beleza, então você vai me ensinar ao vivo, entendeu? Porque a Tafona, desculpa aí, foi muito fraco, entendeu? Manda o mais forte. Eu queria o Queruvim, mas o Queruvim corre também. Ou o Queruvim ou Calvache. Dos dois, entendeu? Dos dois. Fora esses, não tem para outro, não, tá bom? Aí, para os outros, só resta ficar comentando, como o Thompson e outros mais, tá bom? Uma coisa que eu queria dividir com vocês é aqui, ó, a tradução do Novo Mundo defendida. Se você for ver os comentários, você vai ver os TJ todos falando, não, a Tafona foi bem. Se ele foi tão bem assim, por que não está aqui a tradução do Novo Mundo defendida? O debate da Tafona. Ah, Leonardo, mas, poxa, aí já é querer demais, porque o site não é para isso. Não é para isso? Mas por que eles colocaram os vídeos do piloto? Ó, aqui tem um vídeo do piloto, autor de Vigia Metius Gesenius. Outro vídeo do piloto aqui, ó. Falou bobeira, não sabe o que é um perfeito profético. Ó, aqui, ó. Tem 2 vídeos do piloto, mas não tem o vídeo do Atafona, que foi o campeão. Meu Deus, esses TJ são uma benção, cara. São uma benção, entendeu? Então, essa mentira, essa farsa TJ vai cair por terra. Logo, quero dizer que toda essa forma que eu atuo não é contra as pessoas em si, e sim contra o ensino errado, né? Que leva para o inferno. Tá bom? Deixa eu dividir um texto aqui com vocês. Um texto bom. Não vai dar para arriscar que ele está em Word. Bom, vamos lá. Ó, as contradições da TNM em relação ao Logos, uma tentativa frustrada de negar a divindade. Isso aqui é mais uma parte do nosso livro sobre a divindade de Jesus, refutando a TNM, versículo por versículo. Meu irmão, esse vai ser o maior livro de todos os tempos publicados aqui no Brasil, em relação às testemunhas de Jeová. Entendeu? Verdadeiramente, há no conteúdo da TNM inúmeras contradições e discrepâncias em relação à tradução, de acordo com os originais hebraico e grego, né? Primeiro, eles falam que a tradução deles não é
uma paráfrase, mas se você for ler, você vai ver paráfrase em quase todas as partes da Bíblia, né? Então, não é nem equivalência dinâmica e nem formal, entendeu? Se você perguntar a qualquer um deles, a sua tradução é equivalência formal, é dinâmica, eles não sabem nem o que é isso, entendeu? As coisas tendem a piorar quando a TNM é comparada de acordo com o texto em aramaico. Mas essa questão veremos na parte, ó, logos, no contexto, nós já vimos isso, já gravei esse vídeo, tá bom? Essa tradução se afunda mais ainda pela tentativa frustrada de apagar, ou seja, de negar veementemente a divindade de Jesus. Para obter sucesso da sua derrocada contra a divindade de Jesus, eles traduzem o texto a fim de induzir os leitores a pensarem que Jesus não pode ser Deus de maneira alguma. Mas essa ideia é totalmente contrária ao que diz as Escrituras, porque as Escrituras dizem sim e atestam de fato, Jesus é Deus, Jesus é Deus. O texto em questão, título primário desta obra, João 1:1, na TNM, é traduzido da seguinte forma: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Segundo os apologetas dessa instituição, né, tradução do Novo Mundo, os TJs, essa tradução é elaborada devido que o texto em si é anarto. O que é anarto? Que falta artigo. An, privativo, e artron. Artron significa junta, né? Quem fala isso é Demos, né? Mateus Demos, página 24, do seu livrinho de bolso. Contudo, existem várias regras dentro da língua grega que adotamos para o emprego do artigo indefinido. Eles dizem o seguinte: mas o fato de que a língua grega do primeiro século não tinha artigo indefinido, levanta dúvidas na mente de alguns. Onde fala isso? Aqui, ó, a revista Sentinela, 1º de novembro de 2008, página 24, disponível no jw.org. Com uma tradução assim, eles, a TNM, estão querendo colocar Jesus como um Deus inferior, criando assim uma heresia. Por que heresia? Na verdade, Jesus não deixa de ser Deus, né? Não deixa de ser Deus, mas ele não é o Deus Jeová, entendeu, pessoal? Mas ele é Deus, um Deus menor. O que é isso? Isso é politeísmo. Então, as testemunhas de Jeová são politeístas. Elas creem em mais um Deus. Ah, mas vocês creem na Trindade. Sim, a Trindade é um Deus em 3 pessoas, não é triteísmo. Então, saiba diferenciar, tá bom? Saiba diferenciar. Eu achei engraçado, que eu até comentei com o Samuca, do Hebraico Pro, que um TJ chegou para mim: rapaz, no debate você provou que o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus, mas você não provou a Trindade. Rapaz, eles são comédia demais, cara. Eu gosto deles, eles se entregam, né? Isso, teve o Newton até falou para mim, o Newton é American. O Newton falou para mim assim que, quando eu falei o texto de Salmos, cara, eles ficaram sem pé e cabeça. Eu gosto do Ricardo, quando o Ricardo coloca lá: cadê os TJ? Quero ouvir, cadê? Leonardo Andrade mandou lembrança. Eu tenho que ir, cara. O mais interessante é que em um dos seus periódicos ele afirma que Cristo não é o verdadeiro Deus único, mas um Deus apenas, né? Deus com Deus minúsculo, como Satanás também é, sabia? Vejam esse absurdo. Eles comparam Jesus em pé de igualdade com Satanás. Isso mesmo. Aqui, ó. Poderá viver para sempre no paraíso na terra, capítulo 4, parágrafo 16. Essa confusão é feita por parte deles por causa de erros de interpretação. Em alguns casos, os termos Deus, com D minúsculo, é usado para denotar homens, como exemplo, Êxodo 7, versículo 1, e até mesmo anjos, Salmo 82, de 1 e também 6. Sendo assim, eles, a TNM, acham no direito de comparar Jesus a um mero mortal, ou até mesmo criaturas, reduzindo Jesus
a categoria de criatura, negando com isso que ele é o autor e consumador de todas as coisas, né? Por ele todas as coisas foram criadas, né? E por ele tudo se fez. Seus ensinos são tão confusos que algumas vezes chegam a causar confusão nos argumentos, inclusive no livro O que a Bíblia realmente ensina, aquele tapinha amarela, né? Página 42, parágrafo 14, relata que o Filho unigênito de Jeová deixou voluntariamente o céu e veio à terra para viver como humano. Ele, o filho, isso aqui é o relato o que a Bíblia realmente ensina, o periódico deles. O Filho unigênito de Jeová deixou voluntariamente o céu e veio para viver. Então, se agora ele é humano, entendeu? Ele era o quê? Antes. Eu faço uma pergunta para qualquer testemunho. Ele era o quê? Ele era um Deus. Sim. Um Deus menor. Beleza. Então, vocês são politeístas. Mas talvez se pergunte, como foi possível que uma criatura espiritual nascesse como humano? Daí surge uma dúvida, se ele, Jesus, deixou o céu, logo definiu como um ser celestial. Eles definiram isso. Outra coisa, uma criatura espiritual nascesse como um ser humano. Então, as próprias TJ afirmam que Jesus não era humano. Então, isso aqui, elas mesmas estão aprovando Jesus como Deus antes da sua encarnação. Poderá viver para sempre no paraíso na terra. Capítulo 4, parágrafo 16. Mais uma vez, elas mesmas entregaram ouro, né? Vejam o que as TJs dizem sobre o relato de João 1:1, né? João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versão de Almeida. Mais adiante, o mesmo capítulo, o apóstolo João mostra claramente que o verbo, a palavra, é Jesus. João 1:14. No entanto, visto que o verbo é chamado de Deus, alguns concluem que o Filho e o Pai têm de ser parte do mesmo Deus. Tenha em mente que essa parte da Bíblia foi escrita originalmente em grego. Mais tarde, tradutores verteram o texto grego para outros idiomas. Muitos tradutores da Bíblia, porém, não usaram a frase "o verbo era Deus". Por que não? Com base no seu conhecimento do grego bíblico. Não, não é com base no seu conhecimento, com base no seu desconhecimento, porque eu já provei que, pela regra de Cole, o Daniel Wallace, um dos maiores gramáticos, e depois nós fazemos uma análise com Roberts também, que são os melhores nessa área. Esses tradutores concluíram que a frase "o verbo era Deus" devia ser traduzido diferente. Como? Veja alguns exemplos. O Logos, ou o verbo, era divino, né? Aqui tem a versão. O verbo estava com Deus e era da mesma natureza que ele. Outra versão. De acordo com essas traduções, o verbo não é próprio Deus. Em vez disso, devia a sua elevada posição entre as criaturas de Jeová, o verbo, a palavra é chamada de um Deus, com o artigo indefinido um, mais Deus com D minúsculo. O termo Deus aqui significa poderoso. Para fazer suas postulações, as TJs apelam para o imaginário. Trazem à tona a tradução da Bíblia para o cópita, coisa que eu também já fiz uma refutação bem veemente, provando que elas estão completamente erradas, né? Para você falar que é um Deus menor, você tem que incluir uma palavra chamada Kud, tá bom? Kud. Então, para você incluir que é um Deus menor, senão tudo parte do mesmo Deus, porque nos tempos antigos não tinha essas qualificações, tá bom? Então é Kud, tá bom? Mais uma vez, eles erraram. Isso no intuito de provar sua tradução, veja o que eles alegam sobre a língua copta e o texto de João 1:1. Essa língua
é o dialeto saídico de copta. O idioma copta era falado no Egito nos séculos que vieram logo após o ministério de Jesus. O dialeto saídico era uma forma literária inicial desse idioma. Com respeito às primeiras traduções cópticas da Bíblia, né? Aí tem aqui, o dicionário bíblico Anhor, né? Anhor, diz, visto que a Septuaginta e as escrituras gregas cristãs foram traduzidas para o copta durante o 3º século da era cristã. A versão copta teve como base os manuscritos gregos, que são bem mais antigos que a grande maioria dos manuscritos existentes. E continua dizendo assim, o texto copta saídico é especial, interessante por 2 motivos. Primeiro, conforme indicado acima, ele reflete todo o modo como se entendiam os ensinamentos bíblicos antes do 4º século, época que a Trindade se tornou uma doutrina oficial. Então, ele vai dizer aqui que o entendimento é copta. Já disse, para saber copta, tem que entender um pouquinho de tudo que perpassa ali as relações dos costumes da língua, né? Não é só conhecer a língua, mas eles não conhecem, eu te garanto que eles não conhecem o copta, tá? Já chamei o Queruvim para a gente discutir sobre o copta, já chamei qualquer um deles para discutir sobre esse conhecimento do copta, eles não vêm, eles não discutem, por quê? Porque eles sabem que vão tomar nas ventas, né? Porque sabem que isso aqui é uma farsa, entendeu, pessoal? Já disse, Deus menor, essa questão de comparação não existia, tá bom, pessoal? Sempre quando vai estar um ali, é sempre na questão do qualitativo, a mesma coisa que se iguala ao grego, tá? A mesma coisa que Daniel Wallace fala, é qualitativo, tá bom, pessoal? Para definir mesmo um Deus menor, você tinha que colocar uma palavra, né? Um adjetivo, né? Menor, que é kudi, tá bom? Vamos lá. Segundo a gramática copta, isso aqui é eles falando, tá? É parecido com as gramáticas inglesa e portuguesa em um aspecto importante. As primeiras traduções das escrituras gregas cristãs foram para os idiomas siríaco, latim e copta. Então, ó, as primeiras traduções das escrituras gregas cristãs foram para idiomas siríaco, então, aramaico. Já refutei eles. Latim, ainda não fiz não, mas vou fazer também, né? Latim é bom. E no copta também já fiz, já refutei. Então, já foram refutados em todos, né? O siríaco e o latim, assim como o grego daqueles dias, não tem artigo definido, mas o copta tem, sim. Porque o copta, quando tem, ele quer expor o sujeito como qualitativo. Além disso, o erudito Thomas Lambdin, em sua obra Introdução ao Site Copta, né, diz o uso dos artigos cópticos, tanto definido como definido, é bem parecido ao uso do artigo inglês. Ele só colocou a conclusão de Lambdin, né? Mas tá bom. A conclusão é a pior possível. Elas chegam à conclusão que Jesus não é o Todo-Poderoso, ou seja, não é Deus. Elas apontam o seguinte, a gramática grega e o texto tratam fortemente que o modo como a tradução do Novo Mundo verte esse versículo é correto e que a palavra não deve ser associada como o Deus, mencionada antes nesse versículo, Sentinela, 2008, página 24. As TJs deliram quando pensam que elucidaram o texto através de um idioma que não faz parte dos idiomas oficiais da Bíblia Sagrada, que é o aramaico. Mesmo assim, para ter esse respaldo, tem que ter o termo kudi. Aí, assim, tanto erram no aramaico, no hebraico e no grego. Mesmo assim, erram feio. As TJs pensam que a tradução copta fornece uma evidência interessante de como João 1:1 era entendido naquela época. Sendo assim, eles formulam uma resposta contradizente, mas que para eles é uma prova irredutível para acreditar em sua interpretação do texto João 1, sua interpretação errônea, né? Eles concluem a interpretação no site JWO com a seguinte fala, olha o que elas falam.
Que evidência é essa? A tradução copta saítica usa um artigo indefinido junto com a palavra Deus, na última parte de João 1, a parte C. Portanto, quando vertido para o português moderno, esse texto fica assim: e a palavra era um Deus. Visto isso, aqueles tradutores antigos perceberam que as palavras de João registradas em João 1 não significam que Jesus devia ser associado com Deus Todo-Poderoso. A palavra era um Deus, não o Deus Todo-Poderoso. Olha só, a maioria dos gramáticos, eles vão, eles entendem que é ali gramático de copta. Vamos colocar o artigo ali, né? O seria um ditongo, né? Na língua copta, formado de duas letras, né? Então, vai formar duas letras, como se fosse o homem e o Y, né? Ali vai formar como se fosse o genitivo, né? Então, vai formar ali um artigo indefinido. Então, beleza. O artigo indefinido. Só que o artigo indefinido no copta, na língua copta, ele é para colocar o sujeito no sentido qualitativo, tá bom? E nenhuma tradução traduz um Deus. Nenhuma tradução séria do copta vai traduzir. Mais à frente, nós faremos outros estudos a respeito disso. Essa interpretação apoiada no copta é fácil de ser refutada e nós já refutamos, entendeu, pessoal? Então, nós já jogamos aqui para você ver as grandes falhas, né, da tradução TJ, né? Então, a tradução do Novo Mundo não merece confiança, tá bom? Não merece confiança alguma. E para você que tem alguma dúvida, estude mais, entendeu? Veja os vídeos, acompanhe aquilo que nós estamos falando para que você possa concluir as suas informações. E, mais uma vez, para encerrar, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Aperte o sininho, nós estaremos trazendo grandes informações para você. Brevemente eu estarei aqui também postando algo que há muito tempo, né, Deus tem calado no meu coração, que é ensinar a gramática através da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, a gente vai tentar aí permear por esse caminho, tá bom? Aí eu vou te ensinar um pouquinho que eu sei sobre sintaxe, sobre morfologia, né? Mais sobre sintaxe, né? Então, vamos lá, até onde eu sei sobre sintaxe. Então, a gente vai dar algumas aulas boas aqui, tá bom? E, mais uma vez, quero perguntar, Atafona, cadê você, Atafona? Adriano também sumiu. Eu só estou vendo as buchas de canhão aí, falando alguma coisa, mas sumiram todos. Acho que depois dessa sua catafona tão boa, acho que nem esses camaradas vão poder debater mais. Olha o que eu estou dizendo, hein? Depois da sua que ele tomou, eu acho que não vão deixar, não. Não, o corpo governante, deve ter ligado para a Tafone, se alguém do corpo governante assistiu o debate, vai falar assim, meu filho, existe isso aí. O negócio ficou feio para o seu lado. Qualquer coisa, um abraço aí, Deus abençoe, Lehi Traoto, Ivarehe Adonai, Veishmirei, Yaé Adonai Panav, Eleha, Euneca Issa, Adonai Panav, Eleha, e assim Leha Shalom, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz. Fique com